Novo e essa segunda parte do nosso episódio Amor e suas diversas formas no nosso asilo. Eu vou publicar e será que eu consigo? Não sei fixar os comentários, mas o Juan já entrou e aí eu vou chamar o Juan aqui. Oi, voltamos. Voltamos. Mas aí a gente estava falando sobre. Ah, tá com o comentário aberto. Eu queria fixar o comentário, só não sei fixar o comentário. Essa é a minha intenção, Davi. Se Eu você também queria souber, fixar, eu não faço ideia. eu também não sei. Só sei ligar, botar ao vivo e tá tudo bem. Não tem problema. Eu sou uma senhora, então não dá, não tem essa tecnologia, domínio de tecnologia. Mas obrigada a todos que estão entrando de novo, tá? O Davi também não sabe, mas enfim, a gente segue assim mesmo. Eu queria então que a gente falasse um pouco sobre as coisas mais contemporâneas, né? Assim, pensando na nossa atualidade, o que a gente pode pensar e ver, olhar para trás com o que a gente observa nessas comunidades e consegue aplicar. E aí, eu lendo o seu artigo, obviamente me retorna a Subfuso Manner com o espírito da intimidade. Eu não consegui não fazer essa ligação, porque você fala muito da parte espiritual, e eu acho que é uma questão para a gente, enquanto no asilo ocidental, que vai fazer essa disruptura, né, esse rompimento entre o ser racional e o ser espiritual, e a gente acaba não valorizando as nossas relações, principalmente espiritualizando as nossas relações, né? E aí eu queria que você falasse como isso, você já falou um pouco, né? Como isso se dá no bolo, mas eu queria entender que você falasse um pouco mais sobre a importância disso para os moçambicanos, né? Principalmente para as comunidades do sul e que você foi visitar, mas como a espiritualidade ela funciona nessa ideia do que seria amor, ou do relacionamento, né, melhor dizendo. Então, antes de tudo, eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação básica, né, entre formas, digamos assim, de relacionamento. Porque o que acontece? Nós geralmente falamos de monogamia no geral. E essa monogamia no geral, ela está centrada basicamente no Ocidente, que é a monogamia modelo judaico-cristã que nós conhecemos. Só que no Lobolo, por exemplo, se pratica também uma monogamia, mas é uma outra forma de monogamia. Assim como nós verificamos, né, em outros contextos, a poligamia se divide entre poliandria e poliginia. Então, o que acontece? Quando a gente fala de monogamia, é sempre importante estar falando da onde a gente parte, né? Porque geralmente quando se fala de amor, se naturaliza o lugar onde esse amor, por exemplo, é distribuído e disseminado. O amor que nós, ou melhor, o amor que a maioria das pessoas falam nos vídeos do YouTube, nos conselhos amorosos dos coaches, é um amor que está associado a essa dinâmica de monogamia ocidental cristã, de valores de amor associados aos valores euro-americanos, né, do senso comum euro-americano. Então, o que acontece? Vou introduzir essa diferenciação, essa distinção entre o Lobolo e o casamento canônico cristão, e depois vou voltar um pouco das características dessa monogamia que nós vivemos, né? E para criticar, obviamente, né? Para falar dos seus valores e apontar como que nós podemos fugir disso, pautando-se por alguns princípios, né, africanos, por outros princípios também, que dialogam um pouco com as nossas necessidades, que eu acho que isso é importante. O que acontece? O Lobolo, como eu falei, ele transcende o amor, né? Ele, na realidade, é realizado para os espíritos. Então, ele é visto numa visão mais holista, ou seja, dentro de uma comunidade, a minha identidade quanto homem, a sua identidade quanto mulher, ela se pauta por meio não da nossa introspecção, não por nossa razão,
mas por meio da espiritualidade, mas por meio de uma comunidade que nos antecede e que deve ser respeitado nossos atos. Então, o lobolo, ele, na realidade, ele é voltado para essa transcendência, né? Para essa transcendência principalmente física dos cônjuges. Então, quando eu falo, né, de transcendentalidade do lobolo, né, eu falo também que é algo assumido pelos noivos. Então, os noivos não têm esse discurso amoroso romântico, tal como nós nos pautamos no Ocidente, mas ao contrário. Eles falam muito dessa ideia de transcendentalidade associada aos espíritos, uma vez que eu caso com você, mas caso não somente porque eu quero e porque eu amo. Eu caso principalmente respeitando os meus espíritos que, em alguma medida, legitimaram a sua família na minha família. Então, antes de tudo, você tem que fazer aquilo que eles denominam como Kufalya, em Banto. E o Kufalya é um culto, na realidade, realizado aos antepassados, que vai autorizar ou não você estar com uma pessoa. Então isso que é mais interessante. Então essa visão holista, ela soa muito estranha aos olhos ocidentais anômalos, né? Aos olhos ocidentais que vivem, em alguma medida, o individualismo intrínseco a essa experiência de vida, essa experiência de amor. Porque o amor no Ocidente, ele é, portanto, pautado sobre os valores de liberdade de escolha, sobre os valores de introspecção racional. E aí, óbvio que nós não entenderíamos, por exemplo, a dinâmica de espiritualidade na conjugalidade ou no relacionamento amoroso, porque isso, infelizmente, é nos tirado. Então, o que acontece? Se eu tenho ali o respeito do mundo dos antepassados, do noivo e da noiva, no ato de casamento, tem um contato direto, né, dos noivos e dos mortos, né? E, para mim, isso compreende a primeira diferença entre o lobolo e o casamento canônico cristão, né? O casamento, ele não significa, por exemplo, apenas pensar no futuro. Ele não é uma busca incessante por ele, tal como nós compreendemos aqui. Na realidade, o casamento não é algo que vai apenas organizar e gerar estabilidade. Nós não vamos juntar nossas vidas porque nós temos condições financeiras ruins, que é o que geralmente nós fazemos, né? Então, pô, Monique, então, eu tô fudido, estamos namorando, o que você acha de a gente um AP? Então tem muito essa dinâmica, né? Só olhando, se vocês parassem de fazer isso, eu, inclusive, ia sofrer tão menos, queridos. Não, você enquanto terapeuta, nossa, você deve ouvir muito. Então, o que acontece? Essa ideia de casamento, né, a procura de estabilidade, se pauta por um princípio também de possessividade, de controle, né, que vai, na realidade, se estender dentro dessa nuclearização. Então, o lobolo, eu travei, você travou, tá tudo bem? Todo mundo tá me escutando? Tá tudo bem, estou ouvindo. Então, o lobolo é inicialmente pensado a partir do passado. Ele, na realidade, representa a pulsação de vidas que vieram antes e os antepassados estão com um casal até o fim da vida, se isso for respeitado. Ou seja, não parte do princípio do futuro, não parte do princípio de construir e gerar estabilidade. Na realidade, nós temos um princípio que deve ser respeitado ou uma história que foi construída antes de nós e que no ato da cerimônia, portanto, de lobolo, será legitimado. Então, se isso não for respeitado, pelo contrário, os noivos sofrem sanções. E essas sanções se dão no plano espiritual e que, obviamente, como eles não vê plano espiritual e plano físico separado, tal como no Ocidente se vê, né? O próprio cristianismo trabalha com essa premissa, a partir da metáfora platônica, que vai falar que anjo é algo que aparece assim, como algo metafísico, mas na realidade anjo lá não existe, é espírito. O espírito vai comer com você, vai sentar com você, vai trocar ideia. E assim, se você não aceitar a ideia, sua colheita vai pro lixo, os seus animais começam a ser mortos, as pragas começam a rolar, sua esposa não fica grávida. Então tem toda uma dinâmica que é verificar, né, a natureza, e aí eu falo natureza humana, falo natureza de uma forma geral, que para eles é muito importante, de modo integrado, de um modo sintético. Não. E o que você fala, isso é interessante, porque não só olhando os espíritos como é nas religiões católicas, né, e evangélicas cristãs, como se tudo fosse só bom, né? Como se sempre só fosse o bom, e dicotomizar o que é bom e o que é ruim, como se fossem coisas, né? E na nossa integralidade, na nossa vivência, essa coisa dicotômica de bom e ruim, mal e anjo, céu e inferno, né, que se coloca, não é dessa forma, né?
Sim, tanto que na espiritualidade banto, uma das questões que eu trago no livro, não se tem a ideia de diabo, não se tem a ideia de inferno, sequer tem a ideia de Deus monoteísta. Então, uma das questões que eu destaco, inclusive, que eu acho que é muito importante e que outros autores não fizeram, é bom salientar, é que esse trabalho eu fiz no meu trabalho, porque foi um trabalho do cacete, né? Mas é importante salientar que, assim, não tem como pensar essa realidade social dicotomizada. É um universo integrado. Então, se você pensa a integração ou você pensa a relação entre cultura, entre psicologia, entre natureza, de modo integrado, você, na realidade, tem uma síntese da humano. Você não tem uma perspectiva, tal como Clifford Geertz, que é um antropólogo que eu respeito muito, vai falar que tem no Ocidente, que é, na realidade, a perspectiva, né, estratigráfica do ser humano, onde primeiro você desenvolveria a biologia, aí no segundo momento você desenvolveria, né, aspectos da natureza humana e aí, portanto, teria a psicologização do indivíduo e depois a cultura moldaria... Não, isso não existe. Isso não faz sentido para essas culturas. Entende? É uma premissa completamente distinta. Então, o que acontece? O tempo também é problematizado nesse sentido. Porque o tempo na cosmovisão africana, ela é orientado para o passado e que é expressado na ancestralidade assumindo um papel determinante no presente. Então, nas sociedades ocidentais, o tempo ele é orientado para o futuro e que o passado ele deve ser superado porque é visto como um atraso e em um processo evolutivo. E por isso o casamento representa esse tempo. O casamento ocidental, ele nada mais é do que a decifração, digamos, ou suprassumo daquilo que seria a ideia de tempo ocidental. Ou seja, eu caso com você porque eu prevejo que um futuro, uma evolução, tanto que as pessoas perguntam, e você já está casado? E aí? Né? Já está tendo família? Sabe, é quase que uma obrigação, na realidade. Por quê? Porque é sempre visto numa etapa evolutiva, né? Ou seja, há uma procura dentro do casamento ocidental incessante pelo progresso na construção de um futuro melhor do que o presente. E se percebe, né, o passado como um lugar menos avançado. Então, o casamento ocidental, ele se baseia principalmente no individualismo dos noivos e nas suas apostas. Ou seja, o individualismo é um princípio que rompe com a ideia de que a família tem que se envolver no casamento. Já na premissa do Lobolo, né, que foi a investigação que eu fiz, isso não existe. A família se envolve sim, porque não tem Lobolo sem ter família. Apesar de a monetarização, né, no Lobolo, que é um fenômeno importante, né, quando Moçambique termina, digamos assim, a guerra civil, você tem aí um processo de democratização. Então você vai ter o reconhecimento das etnias, você vai ter um reconhecimento múltiplo, digamos assim, das práticas tradicionais, e com esse reconhecimento você tem também as leis, né? E o que acontece? Nesse sentido, nós vamos verificar que essas leis, elas vêm para legitimar aquilo que seria o Lobolo. E aí o que acontece? Muitos ficaram assim um pouco intrigados, porque como é possível, por exemplo, colocar isso em leis, colocar isso em normatividade? Então era uma das discussões que se tinha lá. Agora, o casamento canônico ele é muito fácil, na realidade, estar associado às leis, uma vez que as próprias leis são pensadas sobre o próprio modus operandi que se dá desde a Revolução Burguesa, que é a questão de liberdade de escolha associada ao amor. Então todas essas questões, todos esses laços, né, são pautados e são um principado, digamos assim, da ideia de família liberal burguesa, que é o quê? A nuclearização familiar. É sempre pensar em se afastar do máximo da família. É sempre pensar em se afastar do máximo daquilo que seria a comunidade. Então, o Lobolo ele sofre essa mudança por conta, né, desse reconhecimento de lei e por conta também da monetarização do Lobolo, que vai, na realidade, fazer com que se tenha essas modificações. Então, tudo isso é importante, né, destacar, porque faz essa contradição, faz, digamos assim, esse balanço, essa oposição entre essas duas formas de casamento, né, que no primeiro momento fica interessante a gente observar essas nuances, de observar, enfim, esses afastamentos e até mesmo similaridades. Mas eu acho que colocar assim, esses pontos assim, dessa forma, para mim, é muito fundamental. E aí, assim, a gente pode entrar nas características da monogamia, né, e depois verificar as formas ou as relações que se pretendem afastar delas, ou a gente pode ir direto para essas relações, aí é com vocês ou com você, enfim. Eu queria saber das características da monogamia. Não por nada, assim, como eu já disse, é só
tem personalidade aqui, né? Só porque curiosidade. Não, claro, claro. O que acontece? Uma das questões que nós estávamos conversando no chat, né, foi como a modernidade e a colonização, elas influenciam diretamente no conceito de amor. Então, para falar sobre a monogamia, nós temos que considerar esses dois fenômenos históricos, né? Então, a monogamia, ela, na realidade, para nós, é um fenômeno social generalizado. Então, há uma moral compartilhada em torno deste relacionamento, né, que perpassa estruturas de poder e que deslegitima, é importante salientar, outros arranjos afetivos, em que a monogamia, por exemplo, se apresenta como a única e natural forma de relacionamento humano. Então, uma das questões que eu sempre proponho aos meus interlocutores é se perguntarem quando que vocês aprenderam a ser monogâmicos. Porque, na realidade, você aprendeu a ser monogâmico, você não aprendeu a se manifestar em termos de relação amorosa de uma outra forma. Isso não é natural, isso não é dado da natureza. Você não se relaciona monogamicamente porque simplesmente nasceu assim, pelo contrário. São instituições, né, são, na realidade, construções e perpassam algumas relações de poder no mundo contemporâneo. Então, as estruturas ocidentais, né, atribuem, histórica e culturalmente, né, uma valoração aumentada às estruturas de relações afetivas amorosas pautadas em termos monogâmicos, que partem do princípio de eternidade. Então, esse é o primeiro ponto. Pensar em monogamia é pensar no conceito de eterno. Então, o que acontece? E aí, outro ponto que eu acho que é importante trazer é a regra do lerivato, né, na cultura ocidental, na cultura banto, tá? O que acontece? A regra do lerivato é o quê? Antigamente, em Moçambique, no interior, isso é ainda muito praticado, quando o esposo, ele na realidade vem a falecer, a esposa dele pode escolher, pode optar por casar com seu irmão mais novo. Então isso é muito interessante para a gente observar, por quê? Porque isso já tira por inteiro, erradica por inteiro a ideia de eternidade. Entende? O cara, ele pode estar no fim da vida e saber que você vai morrer e vai ficar com o irmão dele mais novo. E também erradica, portanto, a ideia de ciúme. Porque é uma outra lógica de parentesco. O ciúme ele só faz sentido na lógica de parentesco ocidental. E aí eu vou, obviamente, explicar por quê. Então, quando a gente realiza uma análise histórica, é possível a gente perceber as origens, digamos assim, culturais das crenças e dessas imposições morais associadas à monogamia. Então, os valores pautados na monogamia estão associados principalmente ao aumento de riqueza, à preservação e ampliação de patrimônio, né, ao poder e à organização social, que em alguma medida nutrem o desejo, né, dos seres humanos. Então, isso também não é natural. Está associada a uma estrutura que em alguma medida foi formalizada por meio das revoluções burguesas, porque pauta-se, sobretudo, no primeiro momento, por um capitalismo comercial, no segundo momento, por um capitalismo industrial. Então, o que acontece? Está trazendo essas questões, né, é falar como esses valores que são pautados nesse aumento de riqueza, eles estão culturalmente situados e estão associados, portanto, aos preceitos de exclusividade e fidelidade. Então, se você pega eternidade, você tem que pegar esses outros termos, que é exclusividade e fidelidade. Então, não percam de vista. Então, é somente a partir do século XVIII que nós vamos verificar, né, a emergência daquilo que um sociólogo, que eu também gosto, sobretudo pela crítica que ele faz ao próprio Ocidente, o Anthony Giddens, que ele vai fazer, na realidade, uma crítica ao chamado ou ao surgimento daquilo que seria o amor romântico. E o Giddens ele vai dizer que o amor romântico está associado às ideias complexas, né, que se vincula amor e liberdade, que se vincula, na realidade, à ideia de discurso que nós temos de livre escolha, que vai ficar formalizada após a Revolução Francesa, né? E aí, portanto, você vai poder manifestar seu amor publicamente, e que esses estados serão, portanto, normativamente desejáveis por nós. E aí tem uma outra contribuição que eu acho que é muito interessante ser trazida aqui, que são de dois autores que também são críticos do Ocidente, europeus, né? Vocês viram, então não me julguem, que eu trabalhei mais com africanos aqui do que com europeus. E esse é o meu ponto de partida no livro, obviamente, né? Mas veja bem, o Engels, quando ele vai falar no livro dele, né, A Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado, de 1884, ele vai falar que a monogamia ela é uma exclusividade sexual que foi instituída só para as mulheres como consequência da invenção da propriedade privada. Então ele diz que a monogamia é, na realidade, uma forma de garantir ao homem que sua herança seria recebida por seus filhos biológicos
por meio do acesso exclusivo à sexualidade de sua esposa. Ou seja, a mulher deveria casar virgem e manter-se fiel ao marido. Então ele vai dizer que com a modernidade, né, o casamento ele deixou de ser apenas uma questão patrimonial e ele passa a ser visto como uma possível consequência do amor erótico ou sexual na sua versão romântica. Então, após se apaixonar por alguém, namorar, noivar, esses são os passos, né? O próximo passo seria o casamento monogâmico, preferencialmente até a morte de um dos cônjuges, ou seja, mais uma vez a ideia de eternidade. Então, nesse sentido, os cônjuges teriam a obrigação de fidelidade entendida, né, como exclusividade afetiva e sexual, tanto para homens quanto para as mulheres. Então, o princípio da monogamia heteronormativa, ele é endossado hoje, por exemplo, no Ocidente, em nossa legislação. Tanto que se você pega, por exemplo, a legislação brasileira, tem lá a ideia de unidade básica de um casal ser um homem e uma mulher, né? E aí eu falei na semana passada também, numa outra live, que um outro autor que eu gosto bastante, que vai trazer uma outra problematização a esses conceitos básicos da monogamia, que é o Nietzsche, né? O Nietzsche, em Gaia da Ciência, que é um livro que eu gosto bastante, porque ele vai, na realidade, bater em toda a ideia de ciência moderna ocidental, ele vai falar, na realidade, sobre as ideias ou as coisas que chamamos ou que interpretamos de amor. E aí, nessa premissa, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, na realidade, que o amor erótico sexual que nós conhecemos é, para ele, exclusivo e possessivo. Então, ele é um valor máximo da sociedade moderna ocidental. Então, quando a gente reflete sobre as coisas que podemos chamar de amor, nós não podemos entender o amor, as relações amorosas, fora, na realidade, daquilo que ele vai denominar como cobiça. E a cobiça tem como característica a possessividade. E aí ele vai dizer que o relacionamento monogâmico tem os traços não só de fidelidade, eternidade, exclusividade, mas principalmente atravessado pela noção de cobiça e a noção, né, que está associada ao desejo. Então ele vai dizer que o desejo, por exemplo, é tratado na monogamia como falta. E aí quando eu trato o desejo como falta, mesmo não estando bem, digamos, comigo mesmo, eu procuro me relacionar com outra pessoa achando que essa pessoa vai me complementar. Entendendo que essa pessoa, em alguma medida, ela vai se relacionar comigo para trazer melhorias para a minha vida. E aí eu não me resolvo, mas na realidade eu faço o quê? Eu projeto todas as expectativas já frustradas, eu deposito, na realidade, todas as meus problemas pessoais naquele meu parceiro ou naquela minha parceira, crio nele uma imagem e faço com que ele carregue, na realidade, essa imagem e o peso das minhas frustrações. Então, Nietzsche, quando vai fazer essa análise do desejo nas relações monogâmicas, ele vai dizer que só é possível também compreendê-las dentro desse aspecto, dentro dessa projeção. Então, ele vai dizer, você não ama ninguém. Você, na realidade, ama o que você projeta da pessoa. Então, portanto, Lacan, mais tarde, que é um autor que eu, na realidade, discordo absurdamente, mas em algumas coisas ele traz contribuição significativa, vai dizer, as relações sexuais são incompletas. Por que as relações sexuais são incompletas? Porque nós não podemos, né, em alguma medida, contribuir para a completude dessa relação no outro. E, na realidade, o que poderia fazer com que isso existisse seria a ideia de amor místico. Ou seja, só o amor místico iria trazer um equilíbrio ou uma possibilidade daquilo que seria essa relação sexual incompleta. E aí, quando Lacan pensa isso, é automaticamente dizer, ou seja, só a ideia que nós temos de amor romântico idealiza tanto o sexo a ponto de achar que no outro eu vou me satisfazer completamente, só preciso dele para isso. Eu não preciso de mais nada. Então, assim, todas essas características, essa é bem interessante. Eu gosto muito de falar disso, tá? Desculpa estar falando tanto, mas é muito bom. Não pode falar, eu não estou com estrutura! Eu vou terminar na hora chorando. Gente, olha, eu tô aqui com a minha água, chegou no fim, não tem como, tá? Então, assim, ele vai dizer, o Nietzsche, que o amor sexual, ele revela, na realidade, mais como ânsia de propriedade, né? Dizendo que a monogamia é uma selvagem cobiça e injustiça com o outro, que foi glorificada e divinizada a tal ponto, e em todas as épocas, que desse amor foi extraída a noção de amor como oposto do egoísmo. Mas quando, na verdade, a monogamia é talvez a mais direta expressão do egoísmo. Então, quando ele traz essa reflexão para a gente, o que nós podemos tirar, né, dessa reflexão de tanto do Engels quanto do Nietzsche? Né? Como eu disse anteriormente,
as emoções e os sentimentos, eles não são naturais e eles possuem consequências sociais, culturais e políticas. Então, nesse sentido, nós temos que verificar as práticas sexuais consideradas como boas, normais, naturais e abençoadas, que elas fazem parte, na realidade, de uma ideia de heterossexualidade, de um casamento monogâmico, né, procriativo, não comercial, impar, enfim. Ela assume algumas predominâncias hegemônicas. E aí, quando eu falo de predominâncias hegemônicas, eu falo, sobretudo, né, de movimentos, obviamente, contra-hegemônicos que são articulados dentro dessa hegemonia, mas que são colocados moralmente como incorretos, porque o arranjo efetivo, tradicional e ainda atravessado em todos nós como algo natural é a monogamia. Então, um dos traços evidentes da monogamia é aquilo, olha, quem ama possui, ou quem ama quer possuir. Quem ama quer guardar, e quer guardar só para si. Ou seja, se ela é feliz ou se ele é feliz com o outro, eu preferia vê-lo morta ou preferi-lo vê-lo morto. Então, eu não posso ver você feliz com outra pessoa. Eu prefiro, na realidade, ser infeliz com você. Ou seja, esses enunciados, inclusive, traz também para a gente o impacto da monogamia que se tem dentro, né, do feminicídio. E aí o que eu acho impressionante é que os delegados, por não terem, infelizmente, né, os delegados policiais federais e também a delegacia civil, por exemplo, se você observar que é um dos trabalhos que eu venho fazendo, o discurso que eles têm em relação à violência da mulher, ninguém nunca problematiza a ideia básica da monogamia na relação. Então, acho que esses policiais, primeiro, carecem de uma formação antropológica, né? Isso aí é um dado. Mas, segundo, você verifica que isso é uma consequência decorrente de uma educação que nós temos, que nós achamos que os sentimentos eles brotam do interior, que a monogamia, ela na realidade é reproduzida e é assim de jeito... Não. Na realidade, nós aprendemos esse sentimento naquilo que o Larry e o Bourdieu, né, que são sociólogos que eu gosto também, vão denominar como sociabilidade primária, ou seja, há algumas instituições sociais que vão nos ensinar, né, na infância, a manifestar a emoção associada a determinadas situações. Então você vai manifestar o amor, a felicidade, etc. e tal, associado a uma situação social específica. Nesse sentido, nós temos uma sociabilidade primária, no Brasil especificamente, pautada pela igreja, pautada pela escola e pautada por outros tipos de instituições, tal como a família, que são instituições repressivas, que vão te ensinar a naturalizar determinadas situações de emoção associadas ao contexto. Então, em alguma medida, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que essa questão que acontece no feminicídio, ela é dada como algo patológico, que deve ser de fato tratada e de modo urgente, mas não se problematiza aquilo que antecede o feminicídio, que é a ideia de possessividade, a ideia de ciúme, a ideia que atravessa inteiramente a monogamia. Então a gente acaba tanto naturalizando a monogamia que a gente não problematiza que é a maneira que nós nos relacionamos que está doente, que é patológica, e não na realidade o ato em si. Então tem coisas que antecedem na realidade esse ato que são desconsideradas, entende? Por quê? Porque são colocados como dados naturais e biológicos. Então, um dos principais pontos do relacionamento monogâmico, aproveitando o gancho, é a exclusividade sexual vivida pelos parceiros. Então, por isso, essa forma de relacionamento, ela se baseia profundamente nas ideias de amor romântico, em que há uma pureza no relacionamento, há uma crença, né, entre os envolvidos que eles encontraram a alma gêmea, que eles, por esse motivo, estariam vinculados à forma de amor exclusivo e eterna. Então, essa ideia de alma gêmea ela é muito interessante porque ela é produzida inteiramente e de modo incessante nas nossas narrativas. Mas aí eu te pergunto, assim, inclusive, é bom você trazer suas contribuições também, porque, né, terapia e tal, a gente conversa nesse sentido, né? Você tem mais essa escuta do que eu. Até que ponto uma relação monogâmica ela é realmente monogâmica, né? Porque, por exemplo, os estudos recentes, né, alguns dados, na realidade, tanto no campo da sociologia e da antropologia norte-americana, demonstram e apontam que muitas das relações monogâmicas elas só são em nome. Porque as traições e as relações extraconjugais permeiam muito desses relacionamentos, se tornando tabus, né, e segredos que aparecem de maneira subliminar nessas relações.
Então, por exemplo, as altas taxas de infidelidade no casamento ressaltam muito isso, e as altas taxas de divórcio também. Então, uma das coisas que eu venho manifestando é que, pautado no mito do amor romântico e nas imposições de exclusividade das sociedades ocidentais, as relações amorosas monogâmicas, elas apresentam um discurso quase que irrevogável sobre a exclusividade mutuamente consentida, sendo que esses aspectos, eles são pautados, né, por possessividade, por renúncia e lutas de poder. Então, essa exigência de exclusividade, ela não tem nada a ver com a dedicação ao amor, ou até mesmo um desejo genuíno a partir da minha alma gêmea que encontrou a sua, sabe? Na realidade, essa exigência, ou essa superexigência moral do controle do corpo, tem a ver com a higienização das relações sexuais e da transposição do prazer para o regime de propriedade privada. Então, por esse motivo, mais do que um relacionamento baseado no compromisso real entre os pares, muitas dessas relações monogâmicas são permeadas pela culpa, pelo medo, pela enganação e a inibição do prazer. E aí, uma das características que eu venho ressaltando, inclusive nas lives, é que, além desses fatores, que para mim já são muito problemáticos, que para mim já são muito doentios, nós temos aí uma outra questão intrinsecamente associada à monogamia, que não é a felicidade, tá? Porque a felicidade também é, na realidade, vendida na ideal de família, sobretudo eu vejo muito isso quando eu vou na favela onde eu cresci, lá no Catarina, e aí, assim, lá tem duas disputas, né? O açaí e tem a igreja. Então a igreja e o açaí, eles estão disputando. Não sei quem tem mais, se é loja de açaí ou a igreja. E o que acontece? Nas igrejas, eles colocam os banners, muito engraçado, de família. Aí a família é branca, caucasiana, né? Dentro mesmo da favela, você não entende, né? Mas é isso aí. Aí o que acontece? Aí tem a família, um homem e uma mulher segurando a mão assim, passeando no campo de trigo. E aí o homem tá esticando a mão pro filho, a mulher esticando a mão pra filha. E o que é engraçado nisso? O engraçado nisso é que, em alguma medida, isso é a ideia de felicidade. A nossa ideia de felicidade está associada à ideia de família, a uma ideia evolutiva de ter filho, a uma ideia evolutiva, enfim, de estar pronto, estar apto para estar com alguém, para morrer com essa pessoa. E aí um outro sentimento que é intrínseco e que cercearia essa felicidade, mas ninguém fala, porque romantizam também, é o ciúme. Mas vamos explorar o ciúme sociologicamente, né? Que eu acho que é importante. Eu só estava lembrando de várias músicas da Marrom, né? Durante essa... Mas aí eu lembrei de uma, porque às vezes eu problematizo as músicas da Marrom, mas eu não vou compartilhar com vocês, porque eu acho que não vale a pena problematizar as músicas dela, porque ela é maravilhosa. Mas tem uma música que ela fala: eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção. Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz, mas também sou muito água pela raiz. Não fico você com ninguém, não desci pra ficar na orelha. Perfeito, perfeito. Ó, já temos uma pergunta aí. Adorei a desconstrução, mas o que você propõe? Já vou propor, minha querida. Já vou chegar lá. Muito bom. Não, então, essas narrativas, né, inseridas nas músicas, tem um conceito do Lévi-Strauss, que é um antropólogo também que eu gosto bastante, que ele vai falar que os mitos, eles na realidade são as representações pré-existentes dentro de uma cultura. Então o Lévi-Strauss, por exemplo, vai dizer que o mito ele não é algo que é fundado do nada, não. Ele é, na realidade, organizado pela sociedade e, posteriormente, disseminado por algumas representações coletivas. Então, ele vai dizer que, por exemplo, o mito que representa... Aliás, ele não. O Ricardo Benzaquem e o Viveiros de Castro, num artigo brilhante sobre a origem do Estado moderno, eles vão falar sobre qual é o mito do amor romântico. Vou te pagar uma cerveja, gente, olha só. Eu vou dar um livro para elas, assim, para quem, né? Qual é o principal mito que simboliza o amor romântico no Ocidente? Se você acertar, você tem um livro de graça. Deve ser Romeu e Julieta, não? Acertou. Então, esses autores, eles vão dizer... já tem um livro. Esses autores, eles vão dizer que o mito, né, criado
né, pela tragédia shakespeariana, na realidade foi representado por meio da sociedade. A sociedade, ela se agarra a esse mito até os dias de hoje. Então, assim, é a ideia de amor, alma gêmea, a ideia de brigar com tudo e com todos pelo nosso amor, e enfim, a ideia de morrer por você. Então, todas essas questões estão associadas, inclusive, ao mito. E por que eu estou trazendo isso? Porque o ciúme, né, ele, em alguma medida, ele é tão romantizado que ele também acaba sendo um dado mitológico. Por quê? Porque ele é naturalizado como um dado das nossas relações sociais ou das nossas relações amorosas. Então, se nós entendermos aqui que os sentimentos eles são tributários das relações sociais e do contexto cultural em que eles emergem, como eu mencionei lá atrás, o ciúme só faz sentido à luz do parentesco ocidental e da maneira que nós nos relacionamos amorosamente no Ocidente. Porque o ciúme ele não é um sentimento universal e natural que todo mundo vai sentir em qualquer parte do mundo, como nós somos ensinados a pensar, né? Na realidade, o ciúme ele não pode ser interpretado como decorrência espontânea da exigência de exclusividade sobre aquele de quem amamos. Ao contrário. Então, assim, o ciúme, a sua eclosão é pautada por regras de relacionamento, por regras de parentesco, que tomam como legítimo, né, e esperado nas relações que são governadas por expectativa de reciprocidade. Então, veja bem, se eu tenho uma expectativa de reciprocidade, de exclusividade numa relação amorosa, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu tenho que também demonstrar ciúmes pela essa pessoa que está do meu lado, porque demonstrar ciúme e, portanto, romantizá-lo é uma forma de valor. Ixi, travou agora. Voltou. Não voltou? Travou de novo. Ai, gente, logo agora. Já tava passando várias. Mas tem que me prender, assim, só pra me deixar louca por você. Será que ele volta? Vocês estão me vendo ou vocês não estão me vendo? Eu queria saber se é comigo ou se é comigo. Travou. Ai, gente, só porque fala de ciúme. Ai, que triste. O cabelo. Dessa vez mostrei o cabelo. Gente, e agora tem que me falar. Ai, voltou. Porque só porque você tá falando de ciúme, eu não. Pronto, ele voltou. O show da rua tá ok. Enfim. Pronto. Cara, eu simplesmente tenho um aplicativo de bem-estar social, bem-estar digital, e aí eu coloco por hora de uso de aplicativo 2 horas diárias, né? E aí, enfim, bloqueou e por isso que caiu. Sim. Porque eu tô usando mais de 2 horas o Instagram. Então, vamos voltar ao ponto, né? A gente tá falando do ciúme como regra de relacionamento, né? Então, o que acontece? O ciúme, como regra de relacionamento, ele deve ser entendido nas relações que tornam ele legítimo e que são esperadas, em alguma medida, pela reciprocidade, por relações que são pautadas em expectativas, né, de exclusividade, mas que condenam os outros modelos de relacionamento nos quais as regras é compartilhar o outro. Então, veja bem, ao mesmo tempo que eu espero uma reciprocidade em termos de exclusividade, quando eu estou me relacionando com você, eu espero, portanto, né, em alguma medida, o seu ciúme. Então, o seu ciúme tem que ser valorizado. O seu ciúme, na realidade, ele deve ser manifestado. Agora, quando eu vou manifestar, por exemplo, que eu tenho vontade de estar com outra pessoa e de compartilhar você ou a mim mesmo com outra pessoa, eu sou condenado por isso. Por quê? Porque o ciúme, na realidade, não iria funcionar, uma vez que esse tipo de relação de compartilhar com o outro são exemplos, por exemplo, que nós podemos tirar da poliginia e da poliandria, que são relacionamentos que a regra é compartilhar com o outro, e que o ciúme, por exemplo, não funciona. Por isso que eu falei que o ciúme não pode ser interpretado como algo ocidental, e que o ciúme, portanto, deve ser sempre interpretado em contexto. Então, em algumas comunidades africanas que eu tive contato, havia, por exemplo, a poliginia, que era uma mulher com vários homens. Ciúme não faria sentido. Ciúme não faria sentido, sobretudo, por conta da organização parental. Então, o ciúme, na realidade, ele tem que ser observado como uma gramática cultural e como uma gramática que, em nosso contexto,
amor e ciúme formam um complexo de aparência indissociável e um par que, na realidade, é tido como romântico dentro das subjetividades ocidentais modernas. Então, nesse contexto, né, nós temos aí, na moderna maneira de amar, uma associação do sentimento amoroso ao casamento monogâmico que vai autorizar a imposição ao parceiro de uma exigência de reciprocidade e exclusividade. Vai legitimar o ciúme, né? E que, se respeitados certos limites, nós teremos o que? Uma prova de amor. Então, a prova de amor é, na realidade, no fim, a manifestação do meu ciúme, da minha possessividade e também o respeito à regra de exclusividade e de reciprocidade. Então, por isso que a todo momento nós estamos sempre esperando algo da pessoa amada. A todo momento nós estamos sempre à procura daquilo que a pessoa pode nos oferecer. Então, quando os relacionamentos amorosos são interpretados no Ocidente, estão sempre associados à ideia de bem-estar e à ideia de felicidade. E aí a gente acaba colocando amor como ideal a tal ponto de entender que o amor apagaria as contradições dentro das relações. Mas, na realidade, todas as relações sociais, aí, segundo, né, o Weber, que é um sociólogo alemão que vai trabalhar com essa premissa, são contraditórias e conflitivas. Apagar os conflitos é, na realidade, só fingir que você apaga. É, na realidade, criar uma tormenta muito maior para o seu cotidiano. Então, a gente tenta apagar esses conflitos, a gente tenta, na realidade, inibi-los, mas quando, na realidade, eles estão postos. E aí, eu acho que, a partir disso, a gente pode entrar, né, e eu vou te dar a palavra, obviamente, mas a gente vai entrar naquilo que seriam as relações que procuram romper, digamos assim, com essas características mais gerais da monogamia. Mas agora, só para finalizar, e aí eu queria muito que o chat dialogasse comigo, porque isso é interessante, tá? A partir do que foi exposto, né, para a gente sistematizar assim de maneira geral, segundo recentes pesquisas sociológicas e antropológicas, temos aí alguns princípios, algumas características e alguns enunciados gerais, né, enunciados, aliás, do amor romântico. E aí eu queria que, se vocês, né, enfim, eu vou citar os enunciados, se vocês já sentiram, já passaram, veem isso, vocês me falem, que eu posso talvez estar me equivocando, tá? Então vamos lá. Alguns enunciados. Vou fazer uma cara nada. O primeiro enunciado muito comum no discurso das pessoas, por exemplo, que eu entrevisto, né, pessoas monogâmicas, é que todos devem encontrar um dia a pessoa certa. E que nós, em alguma medida, não podemos ficar com duas pessoas, porque, segundo Boca Louca, ter as duas paixões, né, não tem como. Então, você sempre tem que estar optando por uma. Então, você nunca tem a capacidade de amar duas pessoas, já está posto, tá? É sinônimo de confusão isso, é sinônimo de sacanagem. Então, para ter as duas paixões não tem jeito, você não tem dois corações no peito, então... Ou seja, a ideia é de que nós sempre... pessoa certa, né, que nós temos que sempre decidir por uma. A outra ideia é que qualquer atividade só tem graça se a pessoa amada estiver presente, né? Então você não pode, quando está namorando, sair mais com suas amigas, eu não saio com os meus amigos, nós só saímos juntos. Isso é insuportável. Vocês têm noção do quanto vocês... Caralho, velho, eu tenho amigos que começaram a namorar, e o que acontece? Há uma homogeneização da identidade, né? Então, por exemplo, eu comecei a namorar com você, né? Eu não sou mais João. Eu sou, na realidade, namorado da Monique, eu sou namorado da Monique. Isso, né? Nós somos chamados de casal agora, né? Juan e Monique. Então, por exemplo, eu chamo meus amigos pra você e falei, qual é, rapaziada, vamos tomar uma cerveja ali só, porque às vezes você só quer conversar com seus amigos homens, né? Apesar de a maioria das minhas amigas ser mulheres. Mas às vezes você quer, né, compartilhar algumas coisas, ver um futebol, beber uma cerveja, pá. Aí eu chamo a rapaziada, vamos colar ali. Aí vamos. Aí eu tô aguardando os amigos, né? Tô lá eu sozinho esperando. Eles brotam com 3 casais, assim. Eu falo, caralho, velho. Você não pode. Isso é muito triste, né? Uma outra característica é que quem ama sente desejo sexual pela mesma pessoa a vida inteira, né? E como se isso fosse possível. Então, assim, isso na realidade é um outro mito e é um outro mito presente dentro da monogamia, que nós, na realidade, só vamos sentir desejo sexual pela pessoa que nós amamos. O amado seria a nossa única fonte de prazer e de interesse. É um outro enunciado muito comum. Quando você ama, quando a gente ama, não tem pra ninguém, né? Então, assim, aquele famoso samba, a gente pode pegar várias narrativas e, enfim, fazendo as suas representações aí. Quem ama...
Não, é engraçado que esses enunciados, a gente lembra, todo enunciado a gente lembra de um samba ou de um pagode. Aliás, do pagode... Então, assim, se você pega esses enunciados, você vai ver sempre em príncipe, essas merda aí, nosso sentimento, enfim. Então, quem ama não sente tesão por mais ninguém. E aí você pode pegar aí o grupo Menos é Mais ligando os fatos, né? Pode até falar que nada aconteceu, mas o teu olhar... Então você pega essa música aí e você vai ver essa característica, né? Como assim? Tipo assim, porra, eu sei que deve estar com ele agora, então só de imaginar meu peito chora, porque eu realmente não imaginava que você sentiria tesão por esse cara. Então, enfim. Vocês têm vezes em casa, que provavelmente depois dessa live, vocês vão perder muito, né, gente? Porque é impossível. Tá destruindo, o outro tá destruindo. Mas sim, eu convido o Luan a vir e a gente fazer uma live só de pagode. Seria maravilhoso. Olha, gente, Sheila, ótima ideia, né? Ótima ideia. Maravilhosa. Por quê? Porque essa, na realidade, é uma das contribuições do meu trabalho, né? Eu estou analisando por meio de um software que é denominado Iramutec, que é um software que faz análise de discurso qualitativamente. E aí o que acontece? Eu peguei fiz um recorte espacial, né? Um recorte temporal, na realidade, de agosto a junho, e peguei as 10 músicas mais tocadas nas 5 principais rádios do Rio de Janeiro. E aí, obviamente, né, pagode sertanejo, só tinha um funk, então eu eliminei e peguei pagode sertanejo. E aí eu fui analisar, fazer um mapa, né, uma nuvem de palavras dessa música. E as palavras que mais apareciam, né, eu vou deixar para vocês como surpresa para o meu próximo trabalho. Né? Mas aparecia traição, amor, né? Enfim, tudo relacionado. E é muito interessante você pensar, de fato, como que tem um autor que eu gosto bastante também, que é o Ney Lopes, né? Ele problematiza, procurem, se vocês tiverem curiosidade, só jogar no Google, é um artigo do GL10, que o Ney Lopes vai falar sobre a romantização, ou melhor, o embranquecimento do samba. Então ele vai dizer como que, por exemplo, o pagode dos anos 90 e posteriormente, né, o pagode meloso, em alguma medida vai vir para substituir o samba na indústria cultural, porque vai ser mais vendido, uma vez que fala muito mais de amor, de dores, de sofrimento, do que propriamente politiza as situações. O samba ele tem esse aspecto de politizar, de falar da realidade do preto, de falar da realidade da favela. O pagode, por outro lado, só vai falar de quê? Amor, sofrimento. Amor, traição. Amor, felicidade. Então, o pagode ele vai ter uma cena muito mais forte e será, portanto, cooptado pela indústria musical por conta dessa característica. E aí, essa é uma das problematizações que eu faço no meu trabalho. Mas... né? Já tem até nome para a live, que é o papel do pagode. A Isa Badu já deu o nome, o papel do pagode na construção do imaginário comum. Eu achei maravilhosa! Ô Isa, vou fazer com você, vamos fazer... Eu, você e Sheila, vamos ver uma forma aí, entendeu? A gente faz a partir foi maravilhoso. E aí eu faço análise, cara, pior, gente, pior é o sertanejo, assim. A análise sertanejo, meu Deus do céu, assim, você não tem noção. Então, Marília Mendonça chora. Nossa, só não... dá ela. Então o que acontece? Vamos falar daquilo que a gente desconstruiu, agora vamos falar das possibilidades, digamos assim, de outras relações. O que você acha? Sim, tem até uma pergunta que estavam falando se você via ciúme nas relações de poligamia. É o quê? Ciúme nas relações de poligamia? Então, eu costumo responder essa questão, como eu falei na semana passada também numa live, a partir de uma consideração de um sociólogo, né, de um filósofo que eu gosto bastante, para pensar as mudanças estruturais no Ocidente. Porque, veja bem, eu desconfio muito, na realidade, de premissas que dizem que a cultura muda incessantemente. Pelo contrário, acredito que nós, em alguma medida, vivemos numa estrutura social e que nós nos orientamos por ela. A partir dessas orientações e a partir da atualização de práticas cotidianas, obviamente também atualiza aquilo que é estrutural. Então é um confronto incessante, né, e constante entre cultura e agência. Então uma se produz na outra. Mas ao mesmo tempo, eu tendo a interpretar
que algumas instituições culturais, algumas instituições sociais, elas são muito difíceis de serem modificadas. Então ela vai demorar milênios, vai demorar anos, talvez, para serem de fato modificadas e apreendidas pelo senso comum euro-americano. Então o que acontece? Dito isso, o Gramsci, né, quando ele vai fazer, né, um sociólogo italiano, quando ele vai falar das modificações, ou melhor, dos movimentos contra-hegemônicos dentro da própria hegemonia, ele vai citar uma característica muito fundamental em sua filosofia, que é verificar o seguinte: olha, nós temos a hegemonia, que é a monogamia, né, em termos assim, didáticos. Nós criaremos movimentos contra-hegemônicos dentro dessa hegemonia, que é a monogamia, e esse movimento contra-hegemônico, ele vai ruir definitivamente, ele vai romper definitivamente com aquilo que é hegemônico? Não. Ele se criou a partir do que é hegemônico. Significa dizer que os movimentos contra-hegemônicos levarão algum tempo para se educarem a ponto de erradicarem tudo aquilo que eles passaram como experiência pela monogamia. Ou seja, para responder essa pergunta, eu falei o seguinte movimento: as não monogamias têm ciúme? Tem ciúme. Mas a questão das não monogamias é que eles não falam de ciúme, eles falam de compersão. O que é a compersão? A compersão é, na realidade, um sentimento, né, que é trabalhado criticamente a partir do ciúme. Então eu tive ciúme, vi minha companheira com uma outra companheira ou com outro companheiro, e aí o que eu vou fazer? Eu vou, enfim, manifestar a raiva, como geralmente acontece? Não. Eu vou, na realidade, ficar feliz ou tentar arrumar formas, mecanismos e ferramentas para trabalhar, né, o meu lugar, né, e trabalhando o meu lugar eu vou tentar ficar feliz pela felicidade da minha companheira. Isso é compersão. Significa dizer que nas não monogamias nós temos uma atitude crítica em relação à análise do ciúme. Na monogamia, o que a gente faz? Romantiza o ciúme. Por quê? Porque espera-se exclusividade, espera-se possessividade e reciprocidade nesses termos. Na não monogamia, nós entendemos sim que temos ciúme. Por quê? Porque a gente vem de uma estrutura hegemônica, que é a monogamia, que nos educou a vida toda assim. Não significa que dentro de 1 ano, 2 anos, 5 anos eu vou romper definitivamente com aquilo que é monogâmico, não. Dentro da não monogamia eu ainda vou partilhar aspectos da monogamia, infelizmente, porque acabei de sair dessa estrutura repressiva. E aí, dentro desse movimento, qual a atitude que eu tenho? Uma atitude de criticidade. Ou seja, eu reconheço os valores monogâmicos e dentro desses valores eu faço o quê? Uma crítica. Eu reconheço que eu ainda compartilho aspectos da monogamia e faço o quê? Uma crítica. Ou seja, dentro das não monogamias, a postura é uma postura crítica, não uma postura cética, como nós temos, por exemplo, na monogamia. Cética por quê? Porque a gente naturaliza algo que na realidade é socialmente e culturalmente construído como se fosse algo natural, como se fosse algo do interior ou biologicamente fundamentado. Não. Na não monogamia, há sim características daquilo que vem da monogamia, mas isso é interpretado de modo crítico. Então, Gramsci vai dizer que isso que é mudança dentro de uma estrutura hegemônica. A gente só tem 8 minutos. Então, assim, a gente vai ter que voltar um outro dia, Juan, para terminar essa conversa. Porque gente, não é possível. Pergunta se eles querem voltar para o último bloco de 10 minutos para a gente falar das relações que se apresentam. E aí? Aí eu vou deixar a pergunta, porque olha, eu quero saber, então, se vocês querem voltar para o último bloco de 10 minutos para a gente discutir isso. Mas eu tenho uma questão que eu não sei se vai dar para ser respondida em 10 minutos, mas eu vou deixar aqui porque vai que vocês não escreveram nada aqui até agora, eu estou de olho em vocês. Então, gente, a gente precisa saber. Eu quero compromisso comigo e com o André. A gente precisa saber se vocês vão ficar. Vocês vão ficar para o terceiro bloco? Sim. Se for ficar, comenta aí. Que modelo econômico você constrói depois dessa desconstrução? E eu tenho uma pergunta do tipo: óbvio que a colonização ela tira de nós, inclusive, a possibilidade de autoestima, né? Então, por vezes, a gente se acha inferior. Dentro das relações que a gente se coloca sempre como subordinado, e aí a gente se sente muito inseguro dentro das relações. Então, por vezes, o relacionamento monogâmico, ele é como se fosse uma segurança de que
o relacionamento pode dar certo ou pode ser profícuo, enfim, do que um relacionamento não monogâmico, porque aí você teria uma competição e a possibilidade de uma competição, assim, entre aspas, né? Mas uma possibilidade de essa pessoa encontrar outras pessoas melhores. Então, eu estou falando isso porque a gente estava discutindo sobre não monogamia e essa foi uma das questões que me falaram e eu não sabia responder. Assim, de como a nossa relação com a nossa autoestima influencia diretamente na probabilidade de sermos monogâmicos, nós enquanto povo preto, e como seria o caminho de fazer essa desconstrução, essa quebra de forma saudável para cada um de nós, que a gente sempre parte do princípio de inferioridade dentro das relações. Falei uma pergunta muito grande. Mas eu vou falar aqui, ó. Falou todo mundo aqui que vai ficar, que é sua vão. Falou que é para voltar, nem precisa perguntar. Opa, então o pessoal vai ficar. Então volta, gente. 5 minutinhos. 1 minuto. Vem, vamos que vamos. Tá bom. Gente, eu nunca tive nada. Chegou até as perguntas a 3 horas. Estão anotadas. Oi? As perguntas estão anotadas, todas elas. Tá bom. Tá bom, então. Então, vou encerrar aqui. Beijo, até vocês daqui a pouco.